Bom, a etimologia do nome Deus, ela vem, eu vou estar usando uma bibliografia aqui de João Evangelista Martins Terra, é uma bibliografia bastante ampla. Inclusive, dentro da bibliografia dele existem várias outras bibliografias, é um expert no assunto. Então, a palavra, o nome Deus, ele vem do proto-indo-europeu chamado Deivos. A partir dessa raiz proto-indo-europeia Deivos, que era assim que eles se referiam ao Sol, tá? O ser brilhante Deivos, é que surgem todos os demais nomes das divindades indo-europeias. Então, o que, que nós temos? Através dessa raiz etimológica, nós temos nomes próprios e nomes comuns. O que seriam nomes próprios? Nomes próprios é para se referir àquela específica divindade. E os nomes comuns seriam usados para se tratar de qualquer divindade. Mas todos são nomes. Tá? Eu descarto a possibilidade, claro que a teologia hoje coloca como algo de um título, né? Adjetivos aplicados a um nome, mas não é a etimologia da palavra. Bom, eu tenho aqui João Evangelista Martins diz que dessa raiz proto-indo-europeia deivos, nós temos no sânscrito diaos, no grego Zeus, no latim dies Peter, que no vocativo passou a ser Júpiter, como nome genérico da divindade considerada independente de toda determinação particular, ou seja, um nome comum que é aplicado a qualquer divindade. Então, em sânscrito nós temos Deva, latim nós temos Deus e Divus, que também é uma forma primitiva chamada Dios. Nós temos no lituano Dievas, no celta Dia e no grego Dios. Através dessa raiz etimológica Deus é que descende todos os nomes das divindades indo-europeias, tá? Até tenho aqui algumas comparações para fazer rapidamente, para não ser muito demorado, a respeito da uma forma antiga que era usada como Dei lá no como era o nome de Zeus, né? Então na realidade essa forma Dei, segundo João Evangelista Martins, é que descende os dois nomes, um comum e próprio, que seria o nome Deus da raiz Dei, que significa iluminar. Então nós temos o nome Deus e também nós temos o nome Zeus e Júpiter, que Zeus e Júpiter também correspondem etimologicamente. Também lá foi citado que no canto assim, mas lá está do lado Jove, latim Jove, que é uma declinação do nome de Zeus. Eu tenho aqui também que João Evangelista diz assim, que a palavra Deus em latim pode ser um nome próprio da divindade suprema, e então recebe o nome de Jove. Nós temos, segundo João Evangelista Martins, que Deus também declina para Jove, dando uma ligação etimológica das palavras. Então sabemos que Deus e Zeus estão ligados etimologicamente e são as mesmas divindades. Aqui também ele diz assim, a antiga forma dies Peter, que significa Deus Pai, foi logo suplantada pela forma no vocativo Júpiter, que é Júpiter. Então essa forma dies Peter, ela significa Deus Pai. Aqui João Evangelista diz o seguinte, em latim, a palavra pater, que é pai, associada intimamente com a palavra Deus, formava com ela um só nome, que é dies Peter. Então nós temos a palavra primitiva, que é Deus, que tem uma grande relação com Dios, do genitivo do grego. Então nós temos no latim primitivo Deus. Esse Deus ele foi substituído por dies, que também é dia. Então esse dies que foi substituído, unido à palavra pater, ele vira o vocativo Júpiter, que é o nome da divindade suprema Roma. Então nós vemos que a palavra latina Deus, unida com a palavra pater, ela forma a palavra dies Peter, e no vocativo passa a ser Júpiter ou Júpiter. Também temos que em latim as palavras Deus e Divus, elas procedem do mesmo paradigma. E João Evangelista diz que as palavras Deus e Divus, elas são iguais. Na literatura cristã, Divus passou a ser usado como um adjetivo.
essa forma divos significa dia. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês que se essa forma divos significa dia, o interessante é que Zeus, se nós olharmos, por exemplo, um dicionário das declinações do grego, nós temos que no acusativo Zeus também é dia. Então eu não acredito que isso seja uma coincidência. Isso sim é uma ligação etimológica que há nessas palavras também. No Egito, então, o termo este ser híbrido, que era conhecido como Minotauro, era o homem com a cabeça de boi e corpo de homem, ele entrou no Egito com um nome que até hoje prevalece na Grécia. O nome no Egito exatamente chama-se Zeus, cuja esposa era Nut. Este indivíduo chamado Zeus, exatamente, ele veio então de uma cidade. E esta cidade, eles fundaram uma cidade, e esta cidade era chamada exatamente de Deivos, ou melhor dizendo, uma cidade onde o Egito, os gregos e também absorveram estes nomes e reconheceram o seu Deus supremo, que é Zeus, e esta cidade era conhecida no Egito com outro nome de Tebas. E isso está escrito exatamente no livro de mitologia, a Dicionária das Mitologias, de Orfeu Spaldi, da Cotrix Mac. Vocês poderão perceber, então, que nasce o boi, exatamente a figura do boi, que era o deus solar, era muito forte, era o deus supremo do Egito. A pronúncia exatamente na língua ali dentro do Egito, exatamente era Zeus. Nós tivemos o contato direto com pessoas que falavam a dicção que até hoje permanece. Na Grécia, nós tivemos contato com a Kiki Felecite, que é professora da Universidade lá de Chipre, e conversando pessoalmente com ela, a professora Kiki Felecite, professora de História, professora de Inglês também, nós conversamos no próprio inglês, na Ilha Chipre, e ela passou para mim todas estas informações e me mostrou cada detalhe na história, e eu tenho todos os livros que mostram que tanto a palavra Deus, nós temos o livro da mitologia egípcia, aqui da Cotrix Mac, que exatamente mostra que surgiu desta língua. A pronúncia até hoje, lá dentro da Grécia, é exatamente o nome, até hoje chama-se Zeus. Desta pronúncia, Zeus, que significa boi, então veio o que nós conhecemos as declinações do genitivo, que é exatamente dia, Deus, Deus, que tem a mesma raiz de Theos, né? Tem a mesma raiz de Theos. Nós temos, inclusive, aqui em mãos, para confirmar esta afirmação, nós temos aqui o dicionário de Liddell Scott Jones, o Lexicon of Classical Greek, exatamente tirado da própria internet. Mas eu quero ressaltar que exatamente neste próprio dicionário nós pegamos a palavra Zeus. E então analisamos e logo achamos aqui embaixo, nas linhas bem abaixo, a origem e as similaridades de onde veio as declinações que formaram o seu vocativo, acusativo e também o seu genitivo Deus. E aqui está claramente a palavra Zeus, evoca o nome Theos, Hera, Femi. Então você pode perceber, prezados telespectadores, prezados ouvintes, que o nome Zeus está, de acordo com o dicionário Liddell Scott Jones, mostra claramente que a palavra Zeus está diretamente ligada à palavra Theos, que também está ligada ao proto-semítico chamado Dei, que depois entrou no latim. E outra coisa interessante que muito me chamou a atenção, queridos telespectadores, foi exatamente no livro da Cotrix Mac,
no livro da Cotrix-Mac, da mitologia egípcia, foi mostrado que o termo Deus era declinável exatamente do termo Deivos, lá dentro da cidade de Tebas. Daí o termo Deus é tão importante como o centro da vida, o centro da adoração ao sol, o centro da adoração dos sacerdotes solares, os que adoravam a esta deidade pagã. Tudo aqui documentado. A humanidade, a Bíblia relata, era uma língua só, e com certeza era o hebraico. Então essas divindades pagãs, elas recebiam o atributo que era para o eterno. Esses homens que não tinham outros nomes começaram a dar a esses ídolos o que era aplicado ao eterno foi aplicado aos ídolos. Mas uma coisa é você aplicar aquilo que é para o eterno para os ídolos, e aquilo que vai no ídolo para o eterno, que é o caso do nome Deus, que é um nome pagão, e você aplicar ao eterno é totalmente diferente.